Jango e Eu é um livro de João Vicente Goulart. Na verdade, um precioso manancial de informações. Porque João Vicente Goulart, filho do ex-presidente João Goulart, ele viveu como secretário eventual, como secretário informal, como confidente, principalmente durante as 24 horas em que o presidente esteve no exílio, que foi de 1964 até sua morte em 1976. Então, nós vamos ao longo dessa entrevista abordar alguns aspectos desse livro, que é muito bonito, tem umas fotos maravilhosas e originais, não é? De Jango e da família lá no Uruguai, e inclusive fotos mais recentes, já aqui do futuro Instituto João Goulart, que novamente sofre da repressão política. João Vicente Goulart é filho do ex-presidente João Goulart e acaba de lançar este livro, Jango e Eu, Memórias de um Exílio Sem Volta. Ora, João Vicente não era apenas o filho do presidente, o filho amável do presidente. Ele era muito mais que isso. Ele era seu secretário, seu confidente e às vezes motorista, né? Nas longas viagens que faziam dentro do Uruguai, no exílio, e também pela Europa. Então, Jango, eu estou impressionado com a sua memória prodigiosa, em que você coloca lá até os endereços com números específicos, etc. É claro que tudo isso é de memória, né? E a gente não confia muito na nossa memória. Mas mesmo assim você transcreve, né, nesse livro diálogos excepcionais, né? Dentre os quais eu destacaria um diálogo com o ex-presidente do Perón, general Juan Domingo Perón, com quem seu pai se encontrou tanto em Madrid, quando o general se preparava para voltar ao poder na Argentina em 1972, quanto na entrevista que ele teve com o presidente já na Casa Rosada. Então, João, como é que a gente explica aí essa sua memória? Nós, quando pensamos em fazer esse livro, nós sabíamos que seria um mergulho difícil, um mergulho no passado, um mergulho nas lembranças não muito felizes muitas vezes, pois o exílio nos traz essa distância enorme da pátria, principalmente para aqueles que chegaram lá como crianças e teve que conviver em países diferentes, mas com a orientação do pai, a orientação dos pais que, mediante esta nova circunstância, tentavam que nós crescêssemos num ambiente distante da pátria, mas porém sem perder as raízes. Então esses diálogos, essas memórias, em certo ponto eu sabia que seriam difíceis esse mergulho, porque às vezes o passado, para recordá-lo, nós temos que ter assim uma capacidade uma disponibilidade emocional muito grande. Ela mexe com as emoções, mexe com os sentimentos. Me peguei chorando muitas vezes, mas por outra parte também foi uma espécie de tributo que eu devia ao meu pai nesses 40 anos de sua morte, que fez agora no dia 6 de dezembro. E os diálogos ali descritos, eles são alguns daqueles que nós tivemos no exílio, mas foram realmente aqueles que mais me marcaram. Por que eles foram tão marcantes? Porque exatamente eram diálogos que correspondiam de uma certa forma com as saudades do Brasil, com a distância de nossa pátria e com aquela ânsia e o sofrimento de Jango diariamente, que ele pensando em voltar, como voltar, fazendo as suas articulações políticas, que muitas vezes elas eram anuladas pelo regime militar, que à medida que se fortalecia ia diminuindo as esperanças do retorno dos exilados. Enfim, e os endereços, casualmente, eu juntei esses endereços com
com uma caderneta que eu tinha há muito tempo, que eu guardava, que hoje faz parte do acervo do presidente João Goulart, e que me ajudou, em certa forma, a montar os dias quando descíamos, porque eu me lembrava assim, ó, nós saíamos do Hotel Claridge, por exemplo, íamos... Não, de qualquer maneira, isso demonstra uma certa organização, né? Só observada nos biógrafos, nos documentaristas, né? Bom, só para que o telespectador e o internauta, principalmente, tenham uma ideia, não é, do que ocorreu com João Goulart e o seu relacionamento com o pai, o João Vicente, ele deixou, quer dizer, juntamente o país com o presidente, quando tinha 7 anos de idade, né? O presidente João Goulart, o constitucional, eleito vice-presidente e em seguida empossado como presidente, ele foi deposto pelo golpe militar de 1964. Bom, e aí, como em todo exílio, né, em todo golpe militar brutal daquela época, eles se viram praticamente sozinhos e saíram do país, quer dizer, do Brasil, lá do Rio de Janeiro, onde nasceu o João Vicente, com a mãe, e a mãe Dona Maria Tereza, a irmã Denise, ele com 7 anos de idade, e foram jogados lá no Uruguai, praticamente sem falar a língua, né? A gente acha que o espanhol é uma língua fácil, mas quando chega lá não entende bolhufas, né? Não entende nada. Eu me lembro que eu tive lá uma época, rapaz, na primeira vez que eu tive lá, eu entrei num restaurante e não entendia nada que estava escrito lá. E aí pedi qualquer coisa, quase que me engoli e não consegui. Então, daí a dificuldade, e sobretudo com o frio intenso daquele país. Quer dizer, ele descreve essa realidade dura do exílio, né? As agruras e também as suas aventuras, não é? Porque a vida não é feita só de infelicidade, mas sobretudo de muita paixão, né? Da paixão do ex-presidente João Goulart, dos seus contatos internacionais que ele preservou, sobretudo com o Perón, né? Quer dizer, quando o Perón voltou ao poder, o Uruguai estava numa situação de quase golpe de Estado, de ditadura absoluta, não é? Porque o presidente praticamente não mandava nada, era só um fantoche lá e os militares é que decidiam. Então o general Perón, que era amigo do Jango já de muitas datas, né? Porque era muito afeiçoado ao Getúlio Vargas e Jango foi ministro do Getúlio, então o general Perón também deu aquele asilo, né, na Argentina, não apenas por causa da amizade pessoal, mas sobretudo e principalmente, acho, por causa das ligações internacionais do Jango, sobretudo nesta área de comércio, de carga, principalmente, onde a Argentina se debatia com uma situação muito difícil. Então, desculpa aí a longa digressão, mas é bom, né, justamente para situar o internauta diante do seu livro, O Jango e Eu. Então, Jango, o João Vicente, essa sua aproximação com esse presidente, você é um confidente quase que 24 horas por dia, não é isso? Porque você vivia com ele, saía com ele, inclusive para as escapadas. Não, sem dúvida, eu acho que essa relação do exílio uniu muito a família, porque a minha relação dele como pai, ele um pai amoroso, dedicado, sempre constante na orientação, vamos dizer, à medida que a gente crescia, sobre o porquê que nós estávamos no exílio, foi construindo dentro da gente um processo de olhar a luta dele, olhar o seu sacrifício, olhar o seu amor pelo Brasil, olhar as suas saudades dentro daquilo ali, e isso foi construindo uma amizade. Muitas vezes, nessas longas viagens, nesse dia a dia, essa troca de palavras entre o pai e o filho era de um amigo e de 2 amigos que ele muitas vezes não colocava para terceiras pessoas e aproveitava as oportunidades que a gente estava junto nas férias ou nos fins de semana que a gente ficava junto na fazenda e tal, para colocar os seus sentimentos e tal, coisas que talvez ele não pudesse colocar assim espontaneamente com outras pessoas. Então isso nos fez assim crescer dessa forma, olhando aquela distante luta, hipotética luta que nós não conhecíamos, porque o exílio é uma palavra que não está no vocabulário de crianças, né?
Então, entender esse mecanismo do exílio em função de sua luta pela liberdade, pela justiça social e pela democracia, acredito que foi um desafio muito grande para ele passar isso para nós. No momento que a gente, como crianças, crescemos em vários países, alguns da América Latina e depois na Europa, como adolescentes, mas que dentro desse contexto não existia a raiz brasileira. E isso foi, creio eu, o diálogo dele permanente durante todo o convívio do exílio para que justificar a sua permanência no exílio, justificar a sua luta, justificar tudo aquilo que estava acontecendo e a injustiça, né, de um exílio prolongado, que termina na sua morte no dia 6 de dezembro. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina, suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Vicente, outro aspecto, outra parte do livro que me chamou muita atenção foi o esforço de João Goulart com a integração latino-americana, né? Que aquilo hoje é muito combatido, sobretudo foi uma das razões do golpe, né? Esse esforço do Lula e da Dilma para fazer com que os países, quer dizer, o Brasil não ficasse sempre de costas para a América Latina e com isso também obteve, né, tanto o Lula quanto a Dilma, preciosos resultados econômicos, né? Só com a Venezuela, por exemplo, as exportações nossas foram decuplicadas, tinha $1 bilhão de dólares de trocas e de repente estavam com $10 bilhões só com a Venezuela, imagina com a Argentina e outros países. Então o Jango ali, você até sem se preocupar, mas naturalmente, né, vivendo aquela realidade uruguaia, aquela realidade argentina também, onde você morou, e também na Europa, você viu a preocupação do ex-presidente em fazer com que o país saísse da dominação, dos sistemas de dominação, não só através da ideologia, mas sobretudo de tendo em conta as suas necessidades e os seus interesses econômicos e geoestratégicos. Eu acompanhei ele em várias oportunidades nessas caminhadas e tal, principalmente nesse retorno à Argentina, quando o Uruguai já não nos permitia mais a permanência naquele país, devido a que houve o golpe em 73, no Uruguai, que foi uma sucessão de golpes realmente, que ele se preocupava muito, porque eu falo nesse livro que no começo se pensava, lá em 64, que seria apenas uma das tantas quarteladas que houve no Brasil. Alguns políticos do nosso país também embarcaram nesse canto do cisne, pensando que haveria eleições em 65, então nesse começo foi um pouco de expectativa. Mas logo após, por exemplo, a supressão definitiva da eleição de 65 e à medida que foram se emitindo AI-1, AI-2, AI-5, até o AI-5 em 1968, ele já se deu conta de que o seu exílio seria longo e permanente. E ele, um homem que desde os 18 anos, profundamente conhecedor do setor primário, tanto no Brasil quanto de exportação, ele passou a ter no Uruguai uma visão de empresário. Disse, bom, vou esperar, mas vou trabalhar no setor que eu conheço, e nesse setor ele começou a exportar arroz e carne para a Europa e tal.
E nesse momento, quando houve a abertura na Argentina, que ele era extremamente preocupado, ele mantinha contatos, por exemplo, com o senador Allende, que depois veio a ser presidente, depois veio a ser derrubado no Chile, o presidente Torres. E o que aconteceu na Argentina? Na Argentina, o retorno do Perón abriu uma expectativa não só para os brasileiros, para Jango, que era amigo pessoal do presidente Perón, como para uma série de líderes latino-americanos, uruguaios, chilenos, bolivianos, ao ponto de todos eles irem para Buenos Aires, pensando que seria um auspício, uma esperança de um vento democrático pudesse, através de Perón, começar a abrir as várias ditaduras na Argentina. E ali ele se encontra com vários políticos, como o presidente Torres, como o Selmar Michelini, Gutiérrez Ruiz, que foram assassinados posteriormente, e por isso que ele tenta, inclusive nós temos hoje documentos liberados aqui tanto no Brasil, mas esse específico é um documento uruguaio, do Serviço Secreto do Exército Uruguaio, monitorando uma reunião do pai do Michelini no apartamento do presidente Torres em Buenos Aires. Então, que isso nos mostra a Operação Condor já funcionando, porque teria que ser esse documento teria que ser uma espionagem dentro do território argentino por um órgão secreto de investigação, ou do Exército, ou da Marinha, ou da Aeronáutica Argentina. E nós vemos que são uma célula uruguaia monitorando dentro de Buenos Aires, no apartamento do ex-presidente Torres, estas reuniões. Então, essa aspiração latino-americana era uma aspiração muito conhecida em Jango, né? Até porque durante seu governo ele lutou muito pela autodeterminação dos povos, que foi uma política que ele pede a Santiago Dantas representar o Brasil. Ele une povos que anteriormente estavam fora da política externa brasileira. Eu presenciei, por exemplo, em Paris, vários angolanos que adoravam Jango, exatamente porque no seu período ele mandou votar contra o colonialismo português em Angola, em Moçambique. Inclusive um deles, que foi piloto da Força Aérea, ele era angolano e era piloto da Força Aérea Portuguesa, roubou 3 caças, colocando na época da emancipação. Enfim, ele tinha uma visão, ele restaurou as relações com a União Soviética, estava restaurando as relações com a China, para colocar o Brasil numa posição de independência, não é? Política, de uma posição... Agora, isso tudo, João Vicente, isso tudo numa situação muito dramática, né? Uma situação dramática, exato. Porque eu me recordo aqui no seu livro, você era apenas filho do presidente, e por ser filho do presidente também pagou um preço alto, né? Inclusive de tortura. Você foi preso algumas vezes, numa das quais chegaram a raspar sua cabeça, obrigaram você a andar de joelho nas pedrinhas e tudo, e foi torturado mesmo, né? Só porque era filho do presidente da República, e aquilo era uma forma de tentar intimidar o Jango, né? Que era um cara que era um político que exercia, que até respeitava as leis do exílio, tanto é que por isso foi muito criticado. Mas mesmo assim, você pagou um alto preço. Sem dúvida, eu acho que toda a juventude naquela época uruguaia, hoje eu tenho grandes amigos uruguaios daquela época, inclusive alguns que foram presos conosco, todos nós, e aqui no Brasil também se pagou esse tributo, que é a perseguição para aqueles que lutam em defesa de um ideal, em defesa de um objetivo de liberdade. E realmente, no momento em que o Uruguai tinha passado o combate, né, entre aspas, a subversão, que eu sempre digo nesse livro, inclusive, que subversivos são os militares que subverteram as constituições dos países, anulando-a, violando-a, enfim. Mas esse processo de perseguição é um processo que ocorreu realmente. Eu tinha 16 anos quando
fui preso numa operação militar enorme, conjunta, não fui só eu preso, foram mais de 40 pessoas que foram presas, professores, estudantes e tal, numa operação que nem a Justiça Civil e nem a polícia do Uruguai tinha conhecimento. Foi uma operação secreta das forças, lá chamava-se Forças Conjuntas, que era uma associação dos três poderes, Marinha, Aeronáutica e Exército. Aconteceu aqui também, né? Aconteceu aqui também, só que... E fizeram esse escarcéu. Eu tinha 16 anos, alguns dos meus amigos pagaram um preço muito mais alto. Amigos meus que na época tinham 18 anos, que já eram maiores de idade, pagaram um preço muito alto. Por quê? Porque todos o Nacho, Ignacio, um amigo meu do Uruguai também, o pai dele já tinha participado do movimento Tupamar, na organização do movimento, houve um assalto ao Cassino São Rafael na época, que era das elites que participavam, e ele era um funcionário do cassino que entregou, né, foram milhões de dólares na época, 2 ou 3 milhões, e ele já estava também sendo visado. Uma coisa que o pai tinha... No Uruguai ocorria uma coisa, no Uruguai é um país muito pequeno, onde 3 milhões de habitantes, não existem montanhas para se exercer, e ali se cria, dizem os especialistas em guerrilha, a melhor e mais organizada guerrilha urbana do mundo. Porque não tem uma montanha, não tem uma floresta para esconder. Então, ali no Uruguai não existia uma família que não tivesse um primo, um sobrinho que não pertencesse ou tivesse conexão com esse movimento Tupamar, que inclusive chegou a certo momento que se supunha que tinha mais de 20 mil combatentes armados e teria condições até de tomar o governo uruguaio. Não o fazia porque tinha 2 ditaduras envolvendo o Uruguai, as 2 grandes fronteiras, que era Argentina e Brasil. Então esse processo de sacrifício, de lutas, eu passei por isso, foi difícil, mas também, por outro lado, me deu a sustentação e a coragem de que lutar, como o pai estava lutando lá por um motivo justo, que era a liberdade, a justiça social, fazia parte desses acontecimentos. Desafios brasileiros na Era dos Gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. Nós estamos neste último bloco do cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET, fazendo justamente a entrevista com o autor de Jango e Eu, João Vicente Goulart. João Vicente, na verdade, seu livro é um manancial de informações, né, que são muito preciosas. Por quê? Porque você, aquilo que a gente chama, que os biógrafos chamam, os documentaristas e os historiadores chamam de fonte primária. Por quê? Porque você viveu aquilo diretamente, né? Claro que há emoção, há muita emoção, a gente tem que tirar um pouco, né? Fazer um pouquinho de desconto, mas que na verdade são fatos vividos e na medida do possível eu consegui corroborar muitos fatos deles, né? Eu sou uma pessoa que estuda há muito tempo, já escrevi alguns livros também sobre aqueles momentos e constatei que aquilo tem muito de veracidade, ainda que muito de emoção, o que dá uma certa beleza ao livro. Realmente, quando a gente decidiu, eu me peguei chorando muitas vezes no momento que eu estava escrevendo, e não poderia ser diferente. Eu acho que a emoção é um tributo a ele, e nesse momento a gente se transporta para aquele momento, passa a conviver com a pessoa no relato, que parece ser nos dias de hoje, e realmente a emoção flui de uma forma muitas vezes não só espontânea, como muito profundamente.
mas era um tributo que eu tinha que fazer a ele, era um dever, uma obrigação que eu tinha de deixar relatado aqueles dias do exílio que, sem dúvida alguma, nós fizemos um recorte, né, do exílio, ou seja, aí tem fatos que eles estão entre o dia 1º de abril de 1964 e o dia 6 de dezembro de 76, que foi o período do exílio que nos levou, nosso pai, né, e que não pôde voltar ao Brasil, como 3 anos depois, na anistia, vários brasileiros retornaram com muita alegria para construir uma nova democracia. João Vicente, você era apenas uma criança, com 7 anos de idade, não é? Claro, aí depois, seu pai foi logo depois para o Uruguai, você foi juntamente com a sua mãe e a Denise, né, num avião, e depois, uns 3 ou 4 dias, chegou lá seu pai. Mas aí me assalta a curiosidade, eu gostaria de saber em que momento você aprendeu aquilo politicamente e se aproximou mais de seu pai. Com quantos anos? 10 anos, 11 anos? Eu acho que foi por aí, na medida que a gente foi para o colégio, né, para a escola, porque nós tivemos que recomeçar a escola desde o 1º ano primário, aí os colegas, enfim, por que você está no nosso país, por que você não pode voltar ao seu país, você é delinquente no seu país? Então, essas perguntas iam sendo transmitidas também em casa, porque era uma forma de saber para responder, né? E eu acho outro problema do exílio, né? Que é outro problema do exílio, é discriminação. Né? Você é tido como criminoso também. Exato, até marginalizado. Porque né? as pessoas do país onde você está, muitas vezes não entendem por que você fugiu do seu país, porque eles botam essa palavra fugiu como se você fosse um criminoso. Ninguém fugiu, foi uma luta por um ideal, foi uma luta por uma conquista. Vocês não poderiam ficar também no Brasil, né? Exatamente. Agora, uma expulsão. Quando criança, você vê esse tipo de perguntas efervescer dentro da escola e tal. E um dos momentos que eu me lembro, que isso marcou muito foi quando meu pai derrubou lágrimas, porque lá existe um rito de passagem entre a escola e o ginásio, que na época tinha 6 anos de escola e 4 de ginásio, depois 2 de preparatório e faculdade. Mas é o juramento à bandeira do país, e que eu jurei a bandeira, tive que cantar o hino nacional do Uruguai e jurei a bandeira. Você pega a bandeira, foi alfabetizada em espanhol. Também, mas esse rito de passagem é uma homenagem E aí pela primeira vez eu vi o meu pai chorar, e aí depois eu entendi o porquê. Quer dizer, o filho dele estava num outro país jurando a bandeira, jurando fidelidade à bandeira que não era dele, mas hoje o Uruguai é a minha segunda pátria, amo aquele país. Mas realmente este tipo de manifestações, perguntas do colégio, juramento de bandeira, enfim, turistas que passavam por nós do Brasil e atravessavam a rua para não serem vistos com o presidente João Goulart, ou com o ex-presidente João Goulart e com sua família, são coisas que vão construindo um mecanismo de pergunta que vão te situando na realidade do exílio. Aí é que tu transporta todas essas emoções e essas vivências para o raciocínio. Então você se dá conta e elabora o raciocínio lógico para se dar conta do que é feita a palavra exílio. Tá, então, você se tornou secretário de fato do Jango, né? Do ex-presidente, porque você estava a todo momento com ele. E às vezes não, muitas vezes era solicitado, né, a fazer telefonemas, a dirigir o carro dele, né, inclusive em viagens. Então você começou mais ou menos com uns 12 anos de idade, você estava já dirigindo, não é isso? Isso na fazenda, né? Não, claro, Nas estradas, comecei a dirigir nos jipes e tal. Mas existiam fatos que eu acredito, Leite, muito significativos. Por exemplo, as ligações, por exemplo, que quando vinham de uma coisa, já estava já com 14 anos, isso aí, mais ou menos, né? Ele ia comigo exatamente porque ele sabia que comigo ele não tinha problema de alguns vazamentos. Por exemplo, quando vinha uma ligação de Madrid para ele,
e diziam no telefone de casa, na época não tinha celular nem nada disso, presidente Peron que quer falar com você. Ele dizia, manda dizer que eu não estou, dizia para o caseiro que tinha atendido. Aí dizia, João, vamos na telefônica. Então são coisas assim que eu acredito que eram momentos que ele precisava desse amigo, desse parceiro, dessa confiança porque ele, às vezes, ele tinha um conhecimento do monitoramento, que era constante, né? Nós tivemos empregados que eram diretamente relacionados com o SNI. Então é claro que ele pensava nesse momento, quem atendeu o telefone foi o mordomo lá da casa. Aí ele diz, não, manda dizer que eu não tô. Mas imediatamente saía, João, pega o carro ali, vamos ali para a telefônica. Telefonar para o General Peron. Ô João Vicente, nós estamos chegando ao final desse programa e eu queria que você dissesse alguma coisa pessoalmente, sem ser provocado, do seu livro e da experiência que você teve e também, né, do momento que o Brasil vive hoje, muito difícil. Olha, eu acho que o seguinte, eu gostaria que, principalmente para essas novas gerações, que esse livro pudesse servir de certa forma para os que hoje não conheceram o que foi a ditadura de 1964. E também estabelecer algumas correlações do que nós estamos vivendo hoje, porque os golpes se modificam. Assim como se evolui tecnologicamente em aspectos, os golpes hoje estão disfarçados, não sem esconder os atores que são os mesmos. Eu digo sempre que hoje nós trocamos os capes pelas togas, mas os atores são exatamente os mesmos. Nós temos aí, em 1964, um congresso que 300 parlamentares tinham sido financiados através dos IBADs com dinheiro da CIA. 173 parlamentares foram eleitos, estão relacionados na CPI que foi feita em 1963, que nunca teve um final, porque veio o golpe, foi presidida pelo Rubens Paiva e presidida pelo Ulisses Guimarães, aonde 173 daquele congresso, que numa madrugada, convocado ilegalmente, declara vaga a presidência da República com o presidente João Goulart dentro do país, legitimando o golpe dado pela Fiesp, que é outro ator nos dias de hoje, e legitimando aquele golpe como transvestido de legalidade. Necessitaram-se 50 anos depois para que agora o Congresso Nacional, nos 50 anos do golpe, um pouco mais, quando nós investigávamos a morte do presidente João Goulart, anulasse aquela fatídica e ilegal, vergonhosa posição do Congresso Nacional. Hoje nós temos aí, né, uma delação em andamento que tem 300 parlamentares, não sabemos os nomes ainda, 300 parlamentares que receberam dinheiro hoje ilegais dessas construtoras que saquearam o país. Então, nós temos aí alguns aspectos muito idênticos, são transvestidos com disfarces diferentes. Então, eu gostaria que esse livro, se ele trouxesse, né, esse conhecimento de quanto é importante a preservação, né, da nossa Constituição e da legalidade constitucional, eu estaria muito em paz comigo mesmo por haver feito e mostrado o exemplo de Jango.